Boa tarde, galera. Tá no Ao Pé no Gramado nessa segunda-feira. Passou o São João. Todo mundo aqui não tá de ressaca, certo, Rodrigo Benson? Eu não tô gritando hoje, não é não, Edilson? Vitor Noblar, por que você fez com o Estela Soares na volta do jogo ontem que ela não está gritando aqui hoje? Eu sei, rapaz. Eu não sei de nada. Eu estou uma pessoa muito calma hoje, entendeu, Rodrigo? Estou muito bem, não precisa gritando, não. Cansaço físico, Rodrigo. Cansaço físico, tá bom. Vocês fizeram o que na volta, hein? Não, vocês andaram muito até a parada? Ela já aproveitou bem o São João. Tá bastante. Aí ela chegou meio cansada hoje. Agora você fala de ressaca e olha pra mim, mas foi Noblar que disse que não lembrava da noite. Ei, rapaz! Vitor Noblar! Você tá estudando na mesma escola que Rodrigo Benson? Infelizmente, sim. Tá esquecendo as coisas e não tá andando com memoril, rapaz? É brincadeira, viu? Complicado. Deixa eu dar boa tarde. Você não tem mais direito de me trollar por causa disso. Deixa eu dar boa tarde à minha mesa então, certo? Rodrigo Benson, você que disse que não sabe nada de futebol desse final de semana. Tá voando aí, legal. O que eu sei foi que Pirlo fez um gol de cavalinha aqui, porque Noblar mostrou aqui no YouTube. Boa tarde, viu? Boa tarde, Estela Soares. Boa tarde, Vitor Noblar. Edilson Lima. Boa tarde aos ouvintes do PE no Gramado. E vamos lá, porque tem muita coisa. E eu queria só fazer uma ressalva, depois eu vou explicar. Mas Pernambuco acabou a rodada com menos 4 pontos. Depois eu explico por quê. Ave Maria. Ok, né, Brasil? Vitor Noblar, meu querido. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Estelinha, tudo em ordem. Boa tarde a Rodrigo. Boa tarde a Edilson Lima. Boa tarde aos ouvintes. Será que algum dia aqui, Rodrigo Benson, nós chegaremos numa segunda-feira ou numa quinta-feira e diremos: os dois times de Pernambuco venceram na rodada da Série A? Ainda tenho esperança em relação a isso. Hoje é um prazer o quê, Vitor Noblar? Nenhum, ninguém ganhou. É um prazer... Hoje não tem prazer nenhum, não. Não tem prazer nenhum, não, né? Ah, rapaz. Edilson Lima, boa tarde pra você, Edilson. Chegou em casa bem? Tudo mais, direitinho, né? Boa tarde aos ouvintes, vá. Não fique falando só comigo, não. Tudo bem, graças a Deus. Cheguei em casa tranquilo, sim. Ah, coisa boa. Ninguém pergunta se eu cheguei bem em casa, rapaz. Só porque eu passei uma hora na parada, sozinho, levando chuva. Você chegou bem em casa, Rodrigo? Cheguei todo molhado, todo ensopado. E diga-se de passagem, eu tava conversando com o Rodrigo, eu tive até que correr pra pegar o ônibus, deixei o coitado sozinho lá. Pois é. Chegando na parada e meu ônibus passando. Fui abandonado. Tudo Abandonado. Tá vendo? Diferente de mim, que chego na parada com Estela, posso pegar qualquer ônibus pra casa, não. E fica me esperando. Eu espero de Estela chegar, tá certo? É verdade. Olha aí, cavalheiro, tá vendo, gente? Claro, parabéns pra você, viu, Noblar? Obrigado. Você arrasou. Olha, Somente galera. na entrevista que depois a gente foi descarregar o áudio, a entrevista ficou show, viu? Foi verdade. Ok, né? Piada interna, Estela. Piada interna, cara. Ok. O melhor é que eu sou da interna também. Não sei da piada, mas tudo bem. Vamos falar Quem de manda não futebol. chegar na hora? Perde, tá vendo? Vamos falar de futebol. Eu cheguei na hora sim, cheguei antes da bola rolar, então tava na hora. Não, e o bom foi... Não, eu quero só relatar isso. Relata. Está eu e Vitor Noblar sentados nas cadeiras esperando nosso querido Edilson Lima. Ele chega, vê onde a gente tá sentado, a gente pensa, não, ele tá vindo pra cá. Daqui a pouco ele esquece onde a gente tá e fica procurando a gente de novo. Foi brincadeira. Tu também não tá tomando memoril, Edilson? E aí a gente, sem entender porque o Edilson parou de vir na nossa direção e tava indo no sentido contrário. Foi um momento dispense, velho. Foi sensacional, mas tudo bem. Edilson, vai se defender? Ele foi o seguinte, O Pepe, ele viu alguma coisa assim que chamasse mais atenção e fizesse lá ele vem Estela, lá vem perder Estela. a concentração de onde vocês estavam, né? Ela tem que trollar, pô. Ela tem que trollar. Não sei de nada. Não, eu tinha visto os meninos, aí eu fui ligar pra Estela. Só que eu acabei ligando pra Vitor de novo. Aí quando eu liguei, a Vitor com o braço acenando. Eu já vi esse aí, pô. Sei. Tá certo, Edilson, tá certo. Bom, vai, a gente finge que acredita. Acreditarei. Ó, Edilson, tem pra onde não. Tu e Vitor não tomaram o memoril no final de semana, certo? Vão ser trollados hoje. Fato, não é não, Rodrigo? Fato. Agora eu acho que o Merecido Merecemos, parabéns, né? Porque eu não fiz nada esse final de semana. Ninguém reconhece isso. Nada Tu não que fez nós... nada e tu não acompanhou nenhum jogo de futebol. Tu fez o que então no final de Nada. semana? Tô dizendo Nada, que- né? Ele foi ver o jogo. Eu acho que ele ficou esperando o Tuf passar no sábado pro domingo. Não, porque eu fui pra festa João no sábado. Ah, olha aí, tá vendo? então Olha a você gente fez alguma descobrindo, tá coisa. vendo? Vocês entenderam Alguma coisa quando eu você falei fez. o nada, vocês entenderam. Gente, vamos falar de futebol, certo? No final do programa a gente discute mais um pouquinho do São João, o que aconteceu. Afinal de contas, o São João pode ter sido bom para os integrantes, mas não foi muito bom para as torcidas não, né? Náutico, perdeu. Sport, perdeu. Ipiranga Santa Cruz. perdeu. Petrolina
perdeu. Santa Cruz continua sem competição pra jogar. Tá uma maravilha. Coisa de louco, gente. Olha, vamos começar falando do Santinha, já que não tem muita coisa, é sempre aquela questão Série C, sobe o BG e sim, a gente vai trazer as atualizações das novidades, né? Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma. Pra você ver como eu tô ligado em futebol, se a Série C tivesse começado esse final de semana, eu não tava sabendo. É brincadeira. Nossa. Estela Soares, as notícias de Santa Cruz. Veja bem, nada de Série C, pra começar a história. Denis Marques já deu declaração dizendo que tá sentindo falta de balançar as redes. Zé Teodoro já se irritou, xingou o presidente da CBF, xingou o pessoal da Série A, da Série B e ainda fez um convite. Disse ao Siloé e ao Hamilton que se quiserem jogar no Santa Cruz, as portas estão abertas. Agora era bom. Não, peraí, tem um campeonato pra jogar, né? Eu também acho que é importante, isso deve ser levado em consideração. Não é porque assim, Zé, tudo bem, são bons jogadores, você tem um elenco bom, quer melhorar seu elenco, mas vê só. Ô, amigão. Até agora nada de Série C pela frente, sabe? Não teve nenhuma novidade. Junho já tá acabando, então assim, espera começar o campeonato pra tu trazer mais gente, pra tu diminuir o prejuízo do Santa Cruz, que já vai lá pelos 2 milhões. É verdade. Concordo plenamente com o Rodrigo Benz. O Zé Teodoro, eu sinceramente, o Zé Teodoro tá saindo, pegando as peças todas que estão saindo de esporte náutico, né? O Zé Teodoro tá que nem Rodrigo quando ele tá meio cheio da cerveja, atirando pra tudo quanto é lado. Nossa. Tava brincando de quê, Edson Lima? Eu só acho que você falou que ia trollar ele, mas quem tá sendo trollado é você, tá vendo? Juninho. Vai saber, gente. Se liga na tua, É Juninho. brincadeira, Rodrigo. Você é um cara sério, trabalhador. Então, o Zé Teodoro teve dessa, né, de simplesmente convidar o Siloé, que saiu do Náutico há algum tempo atrás, uma semaninha mais ou menos, né, sem espaço na equipe, decidiu sair. E o Hamilton, que tá nessa situação aí complicada com o esporte. Daqui a pouco o Vitor traz mais novidades sobre o que é que aconteceu. Se tem alguma coisa de novo, se o Hamilton sai, se fica, se treina separado, que danado acontece com o Hamilton no esporte. Mas o Zé Teodoro deixou as portas abertas, mostrou interesse nos jogadores. O Siloé se destacou no Campeonato Pernambucano. Seria uma peça boa pra Série C se ela começar, certo? Mas o Santa Cruz tá tão bem ali no setor ofensivo que se o Siloé chegar, ele vai ter que brigar do mesmo jeito com o espaço ali. Pra mim, eu acho que no momento o Santa Cruz não precisa contratar mais ninguém, não. Eu acho que o Santa Cruz tem um bom grupo pra Série C. O problema é o campeonato que não começa, né? Mas grupo o Santa Cruz tem. E vale salientar o seguinte, que quanto mais o Santa Cruz contrata, maior é o prejuízo. Porque a Série C não começa, dinheiro não entra, né? Então assim, por mais que o Zé queira reforçar o elenco, ele tem que levar em consciência que o Santa Cruz não tá recebendo dinheiro de forma alguma. Então como é que você vai gastar com dinheiro que você não tem? Mas eu acho que ele falou mais nesse sentido, assim, que os times... Pode ter sido uma crítica também a questão de o Santa Cruz montar um bom elenco pra não ter campeonato pra disputar, entendeu? Uma crítica também aos outros 2 times que dispensaram, assim, o Siloé... Nem sei tanto, até porque chegaram Chiesa, Araújo, realmente estava sem espaço, mas não é que ele seja um profissional ruim, mas não estava tendo espaço no Náutico. E o Hamilton, que a torcida chegou ontem a gritar pelo nome do volante, né, que foi separado do elenco. Gustavo do B disse que não tem mais condições de manter o Hamilton lá por conta da indisciplina dele. Paciência. Sobre a Série C, gente, vamos falar da novela. Nós não podemos ficar sem novela, certo? Não, jamais. Então a novela da vez é a Série C. Pra quem não tem tempo de assistir Gabriela, você pode acompanhar outras novelas aqui no Pé no Gramado. Não perca a Gabriela não, velho. Não faça isso não, velho. velho. Ok, gente, olha, sobre a Série C, há uma luz no fim do túnel, gente. Possa ser que a Série C, enfim, comece neste final de semana que vem, certo? Tá feito do B, prometendo datas. Você já ouviu essa história de que Já. próximo final de semana tem campeonato? Já ouvi. Olha, de acordo com o presidente da Federação Goiânia de Futebol, certo? A FGV, André Pita, o nome do presidente, a Confederação Brasileira de Futebol tem uma carta na manga para resolver ainda nesta semana um imbróglio. Eita, um Tem imbróglio. Uma carta na manga. Não, depois. O em quê? Imbróglio. Que vocabulário é esse, papai?
Happy bom my que- arrival. E é bom que ela mesmo se atrapalhou na palavra, é interessante. Não, o engraçado é que você, quando vai ler ela, você se confunde, mas quando eu tô aqui falando com vocês, ela sai tranquilamente. Mas enfim, tem uma carta na manga, certo? E pode ser que no final dessa semana tudo seja resolvido e viabilize, enfim, a terceira divisão. O André Pita, ele deu entrevista ao Globo.com, certo? Ele falou que não pode dar detalhes e nem qual é essa carta na manga para não, digamos, prejudicar, certo? Mas a CBF, enfim, pode derrubar aí todas essas questões de liminares do 13, tudo isso, até porque só falta o 13, né? A Série D já começou. E agora, ele fala assim, não é oficial ainda, mas tem essa informação desde a semana passada. E pra ele é segura. Pode acontecer alguns percalços durante a semana e pode não acontecer. Mas de 0 a 10 a possibilidade da Série C começar no próximo final de semana é de 8. Então, boas chances. O 2 vai prevalecer. A Que esperança isso, é a última que morre, no meu ponto de vista, certo? Certíssimo, Estela. Eu só acho. Vamos esperar pra ver se a Série C enfim começa. O Santa Cruz enfim começa a jogar. E aí pare de esses placares murchos de 0-0, 1-0 em jogos treinos sem expectativa nenhuma para os jogadores. E rapaz, se não começar esse final de semana, pra mim o negócio vai ficar meio inviável, viu? Então a gente espera que comece logo nesse último final de semana de junho, né? Gente. E vale salientar o seguinte, a Série D já começou, então quer dizer, vamos supor que a Série C não aconteça. Ninguém da Série D sobe, né? Ninguém da Série B cai. E mais dor de cabeça no ano que vem. E mais dor de Até cabeça porque quem tá na Série C vai querer uma vaga na Série B. Quem tá na Série D vai querer subir pra vaga Série da C, certo? E aí vai ficar toda essa questão. Quem tá na Série C vai se sentir prejudicado se descer pra Série D, porque ninguém vai querer descer, certo? E quem tá na Série B e não tendo terceira divisão não vai querer descer da Série B. Por que eu vou E sair quem da não Série tiver B? dinheiro não suba pra Série A. Né? E quem tiver dinheiro e tiver uma diretoria feito algumas daqui do nosso estado, também nem se meta a Série A. O Vitor não se pronuncia. Não, é porque tipo, eu vou comentar mais tarde. eu vou deixar, eu tô com uma frase feita já pra mais tarde. Ok, gente. Então, as notícias do Santa Cruz só são essas, 10 minutinhos apenas do Tricolor, mas realmente é só o que tá acontecendo. No mais, O elenco Santa se Cruz preparando. ganhou o amistoso da sexta-feira. Ganhou de 1-0. Gol de 1-0. Isso. Ah, só... Com gol de depois eu Wesley. falo. Pode falar. Não, porque é do esporte. Ah. Tá certo. Então, galerinha, a notícia do Santinha é essa por hoje, certo? Qualquer novidade que surja durante o programa a gente vai estar passando, ou então no site vai estar postado, ou no Facebook, ou no Twitter. Então fiquem ligados, tá bom? Que a gente vai estar passando todas as notícias direitinho pra vocês. Vamos mudar o BG, vamos dar uma pausa agora no programa e daqui a pouco a gente volta com as notícias do Náutico, certo? Que perdeu feio fora de casa. Ronaldinho disse que ia fazer o gol e fez. Mesmo de pênalti, mas Não fez. tem nada a ver com isso. O juiz marcou o pênalti, foi lá e botou pra dentro. E o esporte, bem, o esporte a gente comenta daqui a pouco, né, gente? Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Rodrigo Benson, Estela Soares, veja bem. estou vendo. 5-1 foi o placar do jogo entre Atlético Mineiro e Náutico. Mas foi realmente o que a equipe demonstrou dentro de campo. O placar reflete o que a equipe mostrou dentro de campo. Vou usar até palavras do próprio técnico Galo. Abre aspas, né, Vitor Noblar? Sempre. O placar foi mentiroso pelo que fizemos. Fecha aspas. E realmente foi mais ou menos por aí.
Tudo bem que o futebol apresentado pelo Náutico talvez não fosse pra vencer, talvez até um empate fosse um placar mais justo. Mas, né, teve um pênalti aí que não teve um gol contra, teve uma cotovelada que não foi, que acabou sendo. Quem fez o gol contra, Rodrigo? Aquele que é sempre expulso, só que ele resolveu mudar o repertório, né? Eu acho o seguinte, nunca escalem esse cara em Cartola, nem time nenhum mais. O Náutico precisa que o Jean Holt se regularize, e logo, entendeu? Porque ficar dependendo do Márcio Rosário, ou ele é expulso, ou faz gol contra. Então ele vai ferrar o time do Náutico de alguma forma. Vai não, já tá. Não, mais ainda, né? Eu tô dizendo assim, durante a partida. Até porque, nossa senhora, continue, Rodrigo, vá. Então nosso querido Caveirão, parte 3, né? Ele, vou mudar meu repertório, vou ser expulso não, vou fazer gol contra. Aí ele foi lá e acabou ajudando o Atlético Mineiro a ampliar a vantagem. Que se a gente for contar direitinho, esse 5-1 foi mentiroso, porque é o seguinte, o pênalti em cima do jogo, meu amigo, só se foi o vento que derrubou ele, porque nenhum dos dois zagueiros do Náutico encostou no jogo, cara. Isso é visível. E o Ronaldo Alves ainda levou um cartão amarelo por conta do pênalti, um cartão amarelo que também poderia ter sido evitado, já que não houve pênalti nenhum. Os dois times pernambucanos, quando saíram pra jogar fora de casa, foram prejudicados pela arbitragem, né? Muito. Contra o Bahia, o Sport teve impedimento de 7 metros. Já aumentou. Passaram-se vários dias e ele não aumentou metro por dia, entendeu? Mas eu acho que ele saiu aumentando centímetro por E o Náutico centímetro. teve esse pênalti aí que foi ridículo, né? Porque até quando o jogo tava 1-1, o Náutico Tava superior. tava equilibrando o jogo, então... Eu sou... O O Rodrigo Araújo- Benson, ele no final de semana ele não trabalha quando ele tá na festinha, entendeu? Mas eu estava na minha festinha e eu tava com fone de ouvido, acompanhando o jogo, gente. Você tem noção? Você é uma repórter de uma Um integridade. exemplo. Repórter uma integridade. vez, repórter sempre, 24 horas, entendeu? Entendi. Sabe, Parabéns né? pra você. Obrigada. De nada. O Náutico realmente estava dominando a partida, conseguiu um empate com o gol do Araújo, né? Que, digamos assim, tava na hora certa, na hora que a bola No passou. lugar certo, no momento certo. E aí, mais erros de arbitragem, tipo, abruptos, como diria o Vitor Noblar. O terceiro gol, se eu não me engano, resultou logo após uma O terceiro falta. gol foi o contra do Marcelo. Mas antes, pra você ter noção, antes disso, teve uma falta no Rainer, uma cotovelada que deram nele, que o juiz não marcou. Uma cotovelada clara, que nos lances que a gente acha aí pela internet não vai encontrar. Mas quem estava acompanhando pelo rádio, ou viu pelo PFC, ou sei lá, enfim, viu que houve uma falta, o juiz não marcou e resultou no ataque do Atlético, entendeu? Pra piorar mais ainda a situação, Márcio Rosário decidiu botar o pé na bola e... o É como a resultado gente, foi a gente gosta de falar, né? Os times já são ruins. Aí o juiz não ajuda, velho. E o Só jogador... atrapalha. Aí fica complicado desse jeito, realmente. Olha, só rapidinho, Rodrigo, sobre o Náutico. O Araújo é um dos artilheiros da competição, ao lado do Wagner Love e acho que do Leandro Damião. O Araújo fez 3 gols no Brasileirão e é um dos artilheiros. E o Náutico tem a defesa mais vazada da competição. Já levou 13 gols em 6 jogos. Que situação, cara. Brincadeira, mas infelizmente isso está sendo nossa realidade, né? O Náutico... Mas assim, o Náutico não merecia ter perdido, pelo menos por um placar tão elástico como esse. Infelizmente aconteceu, agora é cabeça pra frente. E apesar dos jogadores terem saído muito revoltados com a arbitragem do gramado, o Ramírez deu uma declaração interessante. Os jogadores têm que se preocupar com o que está em campo, deixa que a diretoria se preocupe com a arbitragem. Sobre e ele essa- não deixa de estar certo. Sobre essa questão de arbitragem aí, não é, se os erros que têm acontecido com os times pernambucanos, nessa próxima quinta-feira, foi anunciado ontem, certo? Que na próxima quinta-feira vai uma comissão de arbitragem aqui de Pernambuco, certo? Junto com representantes da Federação Pernambucana, vão até o Rio ver o que está acontecendo, que o fumo só está vindo pro lado de Pernambuco. Certo? Afinal de contas, ontem a gente estava acompanhando o jogo do esporte também, não foram erros tão graves, mas vez ou outra o juiz, uma falta que ali não era tão séria, ele parava o jogo. Ele tem trauma, eu acho, de jogador caído, não podia ver um jogador caído que parava o jogo, independentemente da posição, se o time estava no ataque, na defesa, o que estava acontecendo. Mas... com o Náutico, aí depois todo mundo reclama quando o Alvirrubro reclama de arbitragem, só fala que a arbitragem tá contra. Nas situações como essa fica complicado a pessoa não reclamar, o torcedor não reclamar. O time, na minha opinião, jogou bem. O Souza meteu 2 bolas na trave, que Tem uma que a trave sinceramente... tá balançando Até agora, tá assim. O Martinez foi outra, uma cabeçada que entre o goleiro e a trave, não é? Mas
Teve um gol anulado, certo? Não me lembro pelo lance que eu vi se o gol estava realmente impedido ou não. Mas o time tava em cima do Atlético, né? Não sucumbiu. Mas a gente sabe que, se você reparar nos lances, todos os passes dos gols saíram dos pés do Ronaldinho Gaúcho. Passaram pelos pés do Ronaldinho Gaúcho. No começo, ele realmente estava sendo bem pressionado, não estava tendo aquela liberdade para jogar. Mas o time sentiu bastante o segundo gol, certo? Que foi o gol de pênalti. E, consequentemente, os outros, deixando o Ronaldinho jogar mais livre, mais solto. Tanto é que no último gol, como é o nome do rapaz que fez o último gol, Rodrigo? Vou lhe dizer daqui a pouco. Então. Foi Jô não, né? Não foi Jô não. Foi um do nome estrangeiro. Quanto duro que a gente vai achar o nome do jogador? Assim, então, quando ele tava sozinho na pequena área, simplesmente a bola chegou pra ele, ele parou a bola e tocou pro gol. Ei, mas na moral, o Márcio Rosário foi muito azarado, cara. Não, ele está sendo muito azarado. Não, mas desse lance, em particular, foi muito azarado. O que aconteceu? O jogador do Atlético chutou a bola, ele botou o pé das duas mãos, ou pra segurar a bola, ou pra bola sair. Ele teve um azar tão grande que a bola pegou no bico da chuteira e desviou centímetros assim, sabe? O Felipe que tava na bola, diga-se de passagem. Tava na bola, aí a bola passa entre a mão do Felipe e a trave. Cara, vamos ser azarado assim, lá na casa de chapéu prévio. Lembrando que ele ainda bateu... Na casa de quem, Rodrigo? De quem? Lembrando que o Márcio Rosário bateu o carro antes de viajar, já foi expulso nas 2 partidas que jogou antes desse sábado, certo? E fez o gol contra agora nesse... Sinceramente, que fase abrupta. Vai longe esse menino. Só pra deixar claro que quando o Náutico fechou com o Márcio Rosário, o táxi já deu a deixa. Foi uma cilada. Gente. Mas também ninguém imaginava que a cidade ia ser desse tão tamanho, grande. Né? Venhamos e convenhamos. Acho que a torcida alvirrubra começa a pedir que o processo do Jean Holt ser regularizado continue logo, que o Marlon volte logo a campo, afinal de contas, eles não faziam gol contra, né? Ao menos isso. Mas e sobre o estreante, o Alessandro, Rodrigo, tem alguma coisa pra comentar? Jogou bem? O Alessandro, que acho que o único lance de visibilidade foi do pênalti, né? Já que estava ele e o Ronaldo Alves ali, né? E o jogo caiu no meio dos dois. Mas o Alessandro fez uma parte da regular, né? Eu não vou dizer nem que foi bom, nem que foi ruim. Na minha foi uma parte da regular. Até porque a questão do ritmo de jogo, né? Ele mesmo disse que ia sentir isso. E até porque você não viu o jogo, Rodrigo. Mesmo. Não, mas pelo que eu acompanhei aqui, eu tô vendo que a partida dele foi regular, certo? Então eu acho que ele ainda tem mais o que render. Vai depender da questão do Galo, se vai começar a optar por ele ou se vai retomar as partidas, né, com o Auremi. Aí isso aí vai ficar a cargo do Alexandre Galo. Mas em relação ao Alessandro, eu digo que foi uma partida regular. Gente. Mais alguma notícia? Regularização do Chiesa, alguma coisa prevista aí? Por enquanto nada, continua na mesma expectativa de ser regularizado na 8ª ou 9ª rodada. E o Jean Holt, se tudo der certo, já estreia na próxima rodada, né? Se Galo optar, contra o Fluminense. Só que aí tem um detalhezinho. A partida do Náutico contra o Fluminense foi remarcada, certo? Houve modificações na tabela. E o jogo vai acontecer no dia 30 de junho. De quando? 30 de junho, né? Que vai ser Mas era dia 30 de junho. Mas o jogo era às 6h30. Então ela não foi remarcada. O horário foi. O horário foi alterado. Não deixou de ser remarcada. A data continua a mesma. Mudou, foi remarcado. Então, mas você disse que agora é no dia 30 de julho, mas ela sempre foi agora no dia 30 de junho, às 4h20. Ok, você não espera a conclusão. Você entendeu que ele errou, não entendeu? Você viu que ele errou. Você que não esperou terminar meu raciocínio. Ah, tá, sei. Ou seja, o jogo vai começar 2h10 mais cedo. Certo, você vai ter que estar 4h10 mais cedo no estádio. Não, saiu 2 horas mais cedo também. Coitado. É uma coisa compensa a Sempre pensa pelo lado positivo. Não é não? Não é todo mundo tem esse dom. Lógico. De olhar pra vida assim, não. Tem que olhar pra vida e sorrir, rapaz. Sempre. Gente. Mas e aí, os comentários? O Galo muito chateado com a questão da arbitragem, mas outros detalhes também foram os jogadores que culparam bastante a arbitragem, e o técnico disse o seguinte: a gente está vendo aí os erros da arbitragem, né, mas não podemos esquecer também
dos erros próprios, né? O time ainda tá em evolução, melhorou, mas ainda precisa alguns erros bobos. O Souza tava perdendo bola com uma facilidade muito grande no meio campo, entendeu? A gente sabe que o Souza ali, ele não é meio campista, ele é volante, certo? Mas tava perdendo a bola com muita facilidade. O Martinez, no começo, eu não conseguia ouvir o nome do Martinez em campo, foi anulado. E erros e mais erros causaram isso. Eu espero que o Náutico, pelo menos em casa, mantenha os 3 pontos, porque eu acho que fazendo um bom campeonato em casa, você pelo menos se mantém ali na Série A. Não é aquela questão pra estar caindo. Diferentemente do Sport, que né, não tá fazendo nem boa campanha nem em casa. Mas já a gente discute isso. Rodrigo, mais alguma novidade? O gol do Atlético, o 5º gol foi de Escudeiro. Olha aí, Escudeiro, tá vendo? Outro grande Escudeiro. Realmente. Obrigada, viu? Cara sensacional, um jogador. Rodrigo, vou dar uma dica. Não só pra você, pra Estela, pra o Bernão, pro Tassi, até pra mim mesmo, por que não dizer. Vai fazer o Cartola, velho. Pega o adversário do Sport, do Náutico, e monte o time. bota pelo menos os atacantes, tá ligado? Que vai ter gol. Não, meu amigo, tá complicado, tá difícil mesmo. Mas os gols do Atlético, realmente, pelo menos o terceiro gol, teve uma participação da zaga aí. Os jogadores entraram com uma facilidade muito grande na zaga. 3, 4 toques de bola e a bola já tava balançando as redes. Então o Náutico tem que prestar atenção nisso. Não que a zaga seja ruim, são bons jogadores, né? Mas faltam eles se comunicarem dentro de campo. Falta, sei lá, eles se acordarem para a partida. Muitas vezes uma coisa que está acontecendo muito é a zaga do Náutico sofrer apagões. E isso vai prejudicar o time em algum momento, como prejudicou contra o Atlético Mineiro. Então é bom que o Galo perceba isso, faça logo o que tiver que fazer, ajustes, alterações, seja lá o que for, mas que tem que resolver esse problema desses apagões aí, que não vai dar certo. Certo? A gente sabe que no Brasileirão, do mesmo jeito que o Náutico ganhou contra o Grêmio, no gol no finalzinho, que foi um apagão da defesa do Grêmio, o Náutico sofreu apagões e acabou levando 5. Claro que não foram os 5 justificáveis, né? Não foram os 5, não foram culpa da zaga, mas o Náutico poderia ter perdido de menos, vamos dizer assim. Poderia ter perdido de menos, é verdade. Poderia não ter sido uma goleada tão feia quanto foi, não é? Porque além dos erros da arbitragem e os erros próprios do Náutico, aí é um placar meio que estranho. Você olha e, pô, 5-1 é complicado. Mas tem uma parte boa, afinal de contas o Araújo, ele tá entre os artilheiros agora, né? Mesmo marcando só um gol, a equipe não ajudando muito, mas o Araújo já tá aí entre os artilheiros da competição da Série A, certo? Com 4 gols, não é isso, Rodrigo Benson? Do Herrera, do Wellington Paulista, são 3, não? Acho que são 3 gols. São 3 gols. Tem certeza? Não. Eu acho que são 4. Um contra o Figueirense, um contra o Botafogo. Um do Botafogo. Ele fez contra o Grêmio, não, né? Foi não. Não, o Grêmio foi de Ronaldo Alves. Sei não, está aí. Detalhes só com o Roberto Carlos. Ele é um dos artilheiros. Então, gente, mais uma notícia do Náutico, Rodrigo? Negativo, está só Olha aí, com 4 gols o Araújo. 4 gols. Olha. 4 gols, Vitor Noblar. Você errou por causa de um só. Detalhes tão pequenos assim, né? Não. O Náutico que agora vai se preparando pro jogo contra o Fluminense, que acontece no sábado, nos Aflitos. Então vai passar aí a semana treinando aqui no Recife. Não sei se vai ficar alternando entre o CT e os Aflitos. Foi um contra o Vasco, certo? Um contra o... foi contra o Vasco, eu tinha esquecido. Isso. Figueirense, Botafogo e de ontem. Isso mesmo. De ontem não, de sábado. Sábado, Perdoa. tá perdoado. E aí, o Náutico treina essa semana? Passa a semana treinando agora, né? Vamos ver como é que o Galo vai esquematizar, se vai inventar de fazer mais treinos fechados. Eu adoro o Rodrigo enrolando, gente. É sério, ele tem o dom de fazer isso. Vitor Naval, você acha que eu estou enrolando? Sim. Até porque você usa isso diariamente. Não, gente, olha, a programação do Náutico é o seguinte, certo? Viu? Segunda-feira, hoje, descanso pra todo mundo, como é de costume, certo? Na terça, à tarde, treino no CT Wilson Campos, treino funcional de performance, potência, mais força e treino técnico, certo? Na quarta-feira, à tarde, nos Aflitos, certo? Descansa pela manhã na quarta e na tarde treino de agilidade e treino tático e técnico. Na quinta, manhã de descanso mais uma vez e à tarde treino nos Aflitos com coordenação, mais técnico e tático. Na sexta-feira, de 8h30 da manhã, Rodrigo Benson. 8h30 da manhã. Viu? Vi. Treino de velocidade e reação, mas treino tático, antes de concentrarem para o jogo no sábado. Aí tu quer que eu acorde de 8h30 da manhã pra ver os caras correndo, né? Veja Então, só bem. assim, só pra eu saber o tamanho do absurdo.
Eu só acho que sexta-feira tem programa. Lógico, Do mesmo jeito, claro, entendeu? com Então, certeza. sonoras sempre são bons. Ah, lógico. Por isso que a gente fala aqui, um programa de rádio, som, sonora. Ah, pode. Muito bom, Rodrigo. Olha, e no sábado tem treino coletivo pra quem não foi relacionado, certo? No CT. E à tarde, Náutico e Fluminense pela 7ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Com certeza. Mais alguma coisa, Rodrigo? Negativo. Então tá, gente, vamos dar uma pausa agora mais uma vez e a gente já volta pra discutir aí o que é que houve com o jogo do Sport que perdeu por 2-0 contra o Internacional. Não. Eu sinto que O Sport não perdeu de 2, não. O Inter que fez um treino e venceu o time armado por Mancini por 2-0. É diferente. a gente vai só as indiretas aqui agora, só beijinhos. Eu assim. digo as diretas mesmo. Até o presidente é improvisado. Você que é apaixonado por futebol sabe que som é esse. É o som que dá início a uma das maiores paixões do brasileiro. Que transforma jogadores em ídolos. E deixa torcedores loucos para liberar o grito mais aguardado, mais desejado, o grito de gol. E a Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco é uma das responsáveis por levar toda essa emoção até você. A CDP, 90 anos dedicados a aproximar ainda mais o torcedor da sua maior paixão. Eternamente estarei. Edilson, eu acho que você pegou o BG errado. Que é isso, Stella? É porque a gente vai falar do treino de luxo do Inter, que por coincidência foi com o Sport, entendeu? Eu só queria deixar bem claro que Bruno Aguiar me decepcionou, ele não é mais zagueiro do meu cartola. Que é isso, Rodrigo? E quem interessa? Só estou informando que como eu vou ganhar essa liga, né, que está sendo armada aqui, só estou dando dicas aos meus adversários. Sei. Perfeitamente. Vitor Noblar, por favor, passe as informações do jogo e a gente já debate. Estrela, ontem estava marcado um jogo Sport Internacional na Ilha do Retiro, mas parece que só o Inter compareceu em campo. O Sport, a apatia do Sport dentro do jogo foi uma coisa assim impressionante. O resultado foi 2-0 porque o Inter não fez força para fazer mais gols. Se o Inter tivesse entrado ontem com apetite para o jogo, ele tinha metido uns 4-0 fácil. Foi um jogo de um time só. O Sport veio cheio de improvisações. O Marquinhos Pra variar. só uma pra variar, né? Não, um clube que até o presidente é improvisado, a gente não pode esperar muita coisa não, né? Ontem o Sport entrou com o Marquinhos Paraná na lateral direita e visivelmente não estava dando certo. Tanto que o Mancini falou na coletiva que aos 20 minutos do primeiro tempo ele deu liberdade pro Marquinhos Paraná e o Toby revezarem essa lateral direita. E foi ali mesmo que o Sport se perdeu dentro de campo. Você viu que tinha bolas que o Internacional ficava tocando a bola e o Sport só olhava, só admirava. Claro que a gente não pode tirar os méritos de um time que tem Oscar, Dagoberto, Leandro Damião, mas claro, o Sport ontem foi muito apático em campo. Mas a lógica é que se o Sport está na Série A, também tem os jogadores que vão, sejam a níveis de Leandro Damião, Dagoberto, que problema não é que- sejam iguais, mas pelo menos que façam ali o trabalho suficiente para não levar a vergonha e o vexame que levou ontem, porque o Inter só não fez mais gols Porque não quis. Não teve apetite. Agora, infelizmente, o elenco que o Sport montou até agora, o preço brasileiro não, é elenco pra cair pra Série B. Isso é um fato. O Sport não tem peças. O Mancini falava sobre isso na coletiva. Já ainda fala um pouquinho mais sobre essa coletiva do Mancini. Teve bronca ontem. Ele falou que não, o Sport não tem peças. Ontem o Sport jogou com 3 atacantes. Só que os 3 atacantes quiseram jogar de meia, né? O Henrique jogou recuado de meia. Às vezes o Felipe Azevedo jogava recuado de meia. E o Williams também. Então, ficou naquele jogo de defesa, a ligação direta da defesa do Sport pro ataque. Então o Inter dominou completamente o meio campo. Era visivelmente a superioridade do Inter. E o Sport perdeu mais uma dentro de casa. Só conseguiu uma vitória até agora contra o Palmeiras. E eu não sei como o Sport ainda não está na zona de rebaixamento. Não tá por causa de uma combinação Tá de beirando. resultados. Mas não tá por causa da combinação de resultados, diga-se de passagem. É o 16º, então é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Olha, se o Gustavo Dubé tá achando que 3 ou 4 reforços vai ser o que o Sport precisa para essa Série A, é muito pouco. Eu acredito que uns 6 ou 7 são necessários para o Sport fazer um bom time para a Série A. Mas vamos falar sobre a
a coletiva de Mancini, Não, Rodrigo? eu quero que fazer uma pergunta Faça. pra ter certeza. 6-7 pra ter um bom time ou pra lutar pra não cair? Porque Pra não ter um- necessariamente você tem que ter um bom time pra não cair. Eu acho que pra fazer um bom time, 6 ou 7, lutar pra não cair, é os 3 ou 4 que o do B quer. Então, É porque, queira que sim, queira que não, ainda tem peças ali que você olha e vê que com um pouquinho de ritmo de jogo, um time mais ajeitadinho, sem tantas improvisações, consegue extrair alguma coisa. O Henrique não estava num bom ritmo de jogo, por isso não surpreendeu como a torcida esperava, certo? Ele a expectativa era tão grande que ele parecia o salvador da pátria, mas ele não joga sozinho, não é o Marcelinho Paraíba para levar o esporte sozinho. E nem estamos em campeonato pernambucano para um só jogador levar todo o time. é verdade. Entendeu? Mas tem nomes ali, o Felipe Azevedo chegava, se ele for menos fominha, ele vai achar o Henrique um pouquinho mais lá na frente, vai achar os atacantes. O próprio mais Jael fáceis. entrou bem também ontem. Eu tô com vontade, pelo menos. Pelo menos isso, O que o né? Sport não teve em campo foi vontade. Não, Pelo menos o Jael segundo entrou com vontade de jogar bola, não de outra coisa. Segundo o irmão do Noblar, em um único lance já ocorreu mais do que todo o pernambucano. Olha, eu venho defendendo o Mancini pela falta de peças que a diretoria deu pra ele trabalhar, né? Mas ontem eu acho que ele errou, não colocando o Thiaguinho na lateral direita. A gente fala tanto de negócio de improvisação, tem hora que a gente tem que simplificar um pouquinho e colocar o jogador da posição, na sua posição de origem, né? Então ontem, visivelmente, o Marquinhos Paraná perdido na lateral direita, tinha bolas que ele podia ir pra cima, só que não tem o cabuete de lateral direito. Acabou que do nada a gente viu o Marquinhos Paraná no meio, certo? Como volante. E o Toby na E lateral o Toby direita. na lateral. Ou então o Bruno Aguiar na lateral. Então ontem o Sport foi visivelmente perdido em campo. Eu acho que ele não tomou o remédio dele hoje, acaba de chegar aqui na rádio. Ele tá sentindo como o vidro. É isso, rapaz. Que violência é essa? Mas continue, Vitor. Sobre aquela questão até do Hamilton, que a torcida gritou pelo nome do Hamilton, ontem visivelmente o Sport não tinha saída de bola, nem com o Toby, nem com o Richelli, já que os passes deles não são essas maravilhas todas. Então, acho que o Hamilton fez falta ao Sport, vai fazer falta se deixar o Hamilton encostado ali. É um jogador que, além de marcar bem, tem uma saída de bola muito melhor que a do Toby e a do Richelli. Então eu acho que o Hamilton vai acabar voltando ao Sport pela necessidade de um jogador como ele. O Juan que entrou em campo e entrou com um único objetivo passado pelo Wagner Mancini, que foi o de... Chuta! Chegou na grande área, chuta pro gol. O Sport teve 4 finalizações na partida. Teve 4 Duas finalizações, acho que de teve Juan. um escanteio só. Um escanteio. Não teve nenhuma bola parada cruzada na área. O Sport não entrou em campo ontem, ontem foi visível. O Sport só fez assistir o Inter de Mas pra camarote. você ver a situação, o Sport teve 4 chutes a gol. 2 de Juan quando entrou, que foram 2 de fora da área, e 2 de Reinaldo, que é um quadrúpede. Ave Maria, é o quê? Um quadrúpede, Ah. porque cara a cara com um goleiro ele consegue chutar a bola por cima. E a outra era melhor nem ter chutado, porque foi uma coisa horrível. Não, tirando que o Felipe Azevedo também teve várias chances, assim, de chegar perto do gol, mas não tocava a bola. Simplesmente ia levando. E o time do Sport, ele não toca a bola. Simplesmente parece que cada um vai jogando por si ali. Não. E esquece que são 11. Eu quero só fazer uma ressalva. O único que não improvisa é Magrão. E olhe lá que até ontem ele saiu do gol pra dar uma de zagueiro pra não correr risco. Em relação a não tocar, eu quero, apesar de falar mal do Reinaldo, mas o Reinaldo era o único que cruzava a bola. Porque toda vez que ele pegava, ele corria, no caso, pela direita, no sentido do ataque e cruzava. Era a única coisa que ele sabia fazer. Mas pelo menos ele estava tentando tocar a bola pra alguém. Diferente do Felipe Azevedo, que chegou umas 3 ou 4 vezes, numa posição boa, poderia ter tocado, deixando o companheiro na melhor posição de chutar, e mesmo assim ele não fazia. Então ele nem chutava, nem tocava, perdia a bola. Então assim ficava complicado. Sobre esses pontos que o Sport tem perdido dentro de casa, foram uma vitória um empate, uma derrota. O Sport vai ter a chance desse domingo recuperar esses pontos, já que vai enfrentar o Curitiba, que deve vir com o time reserva, já que o Curitiba está na final da Copa do Brasil, né? Então deve poupar jogadores. É uma chance que o Sport tem de recuperar um pouco desses pontos perdidos dentro de casa. Agora, Estelinha Soares, vamos falar sobre a coletiva de Mancini ontem. Você Não, que calma. Antes, está mais deixa por dentro. Diga. deixa eu falar rapidinho aqui. Eu disse que ia fazer uma análise do Thiaguinho, mas acabou que ele nem entrou em campo. Assim, Entrou, ele entrou em campo, não foi? ele assinou a súmula. Ah, tá. Bem, Tá o nome dele. o que acontece é o seguinte, Thiaguinho entrou, acho que faltando uns 10 minutinhos pro fim da partida, gente. E ele entrou no lugar do
Eita, rapaz, foi o atacante. Quem foi que saiu? Foi o... O Henrique. O Henrique, Quem sim. saiu foi o Henrique. Isso. E o Thiaguinho simplesmente, ele já tá tão acostumado ali no meio que ele, em vez de dizer pro Bruno Aguiar, cara, vai pra zaga que eu fico na lateral, que é o meu lugar. Não. Simplesmente ele disse, eu vou ficar no meio. E tava no meio campo. E perdeu umas 2 bolas ali que se o Inter tivesse com vontade, teria revertido em gol. Até Afinal de contas, 2 bolas chegaram ali. Acho que o Leandro Damião chegou cara a cara com o Magrão e o Magrão defendeu a bola. Bela defesa do Magrão Certo? ali. E teve outra também que eu não me lembro quem foi o atacante, Acho que mas foi teve o Guinha Azul, chegou sozinho. e isso também chutou, o Magrão defendeu. Então tem que lembrar que ali, graças a Deus, pra torcida do esporte, né, que tem um goleiro que se garante. E como a gente falou, né? O Inter não veio com apetite. Tanto Que quando- não foi quando- renovado ainda o contrato, vale lembrar. Quando entrou o Marco Aurélio e o Gilberto, eu achei que eles iam querer finalmente golear o Sport. Mas também entraram só pra fazer aquele feijão com arroz. E o Sport só saiu com 2-0 mesmo, porque o Inter não quis mais fazer gol. E vale salientar 2 coisas. Primeiro, que foi a 3ª derrota seguida do Sport. E segundo, não é a primeira vez que o time do Sport fica perdido em campo. Já teve jogos aí, já pelo Brasileirão, que chega um momento que não tem mais posições. Onde a bola tá, os jogadores estão atrás. E é uma coisa que, se o time já não vem bem, e os jogadores se dão, se passam por essa situação, fica pior ainda. O detalhe é o seguinte, gente, é que a torcida do esporte já tá ficando assim, chateada, né, com toda a situação rubro-negra. E o elenco, eu não sei, não se toca pra toda essa situação. Eu não vejo a garra que vem do time do esporte. Afinal de contas, quem veste a camisa rubro-negra, você sente que incorpora toda aquela situação, a história do clube, toda a luta que tem questão de título brasileiro e tal. É verdade. Mas Ontem esse, o Sport- esse é o elenco, o primeiro elenco que eu tô vendo do esporte que não tem determinação, não tá como se fosse honrando a camisa O do Sport Leão. ontem, com 25 minutos do primeiro tempo, já tinha aceitado a derrota. Isso foi um fato, assim, visível. O Sport aceitou a derrota muito fácil. A gente até tinha falado que no começo do campeonato contra o Palmeiras, Flamengo, o Sport tinha sido um time aguerrido. Mas ontem foi uma apatia, assim, totalmente visível o jogo todo. Os jogadores do Inter tocavam a bola, se deslocavam e o cara do Sport ficava parado e depois que ia correr atrás. Então, ontem pra mim foi uma derrota, assim, moral do Sport ontem. E um detalhe interessante, que geralmente quando o time vai ruim, vai mal, a gente diz que a culpa é de quem escala, do técnico. Mas a situação do esporte é o contrário, a culpa não está sendo de quem está instalando, de quem está contratando, né? Não, O Wagner Mancini está fazendo o que pode, mas a diretoria também não ajuda. Ele Não, tá eu também fazendo o acho que também. pode. A questão é o seguinte, mas ele ainda assim tem um lateral direito de origem. Então ele usa um lateral Não, direito na lateral foi exatamente direito. isso que eu falei. Lógico, que pra mim é culpa maior da diretoria. Mas ontem o Wagner Mancini errou sim. Claro que a culpa não é só dele. Eu acho que até, só que pra mim... Eu nem acho que é uma Rodrigo, culpa tão assim. Ele tá tentando ver um... fazer o que pode, né? Não, ele tá tentando mexer no time pra ver se acha pelo menos alguma peça que improvisado jogue bem. Mas ele, infelizmente, tentou improvisar no momento errado. Porque o Sport já vinha de 2 derrotas, né? Com essa foi a terceira. Tinha peças pra lateral de origem, certo? Tinha peças... Usou ali o Henrique de camisa 10. O Henrique já estava disponível. Tinha um Juan em banco que poderia já ter entrado, assim, pra chutar pro gol, né? Ali ajudar o Felipe Azevedo, mas ainda assim ele decidiu fazer toda uma mistura e consequentemente a gente via às vezes o Bruno Aguiar no ataque. O Bruno Aguiar que ele é como o Derlei, né? Ele acaba prejudicando toda a armação do time porque não fica quieto num canto, então cada um não sabe quem marcar, o que fazer na hora H. O Ed Carlos às vezes ficava você no viu meio, o Reinaldo na lateral esquerda. Ontem foi uma desorganização assim, séria. fora do comum. E isso sim, e essa desorganização sim, vai na conta do treinador. Agora com a relação do elenco, lógico, aí a culpa é da diretoria. Pelo menos o Wagner Mancini deu uma declaração contra a diretoria, né? Ele mesmo disse, tá faltando peça, todo mundo sabe, não dá pra fazer mágica. Foram as palavras do técnico, pelo menos ele tá se pondo a favor do time, né? Não em favor da diretoria. Diferente do Ed Carlos, que disse que não vê muitas improvisações no elenco. O Wagner Mancini, por sinal, que em sua coletiva teve uma discussão aí meio abrupta Se você com puder os colegas cronistas. explicar melhor, Rodrigo, porque eu tô meio por fora aí. Tá assim. por fora? Eu li rapidamente, mas... Então o que aconteceu foi o seguinte, após a derrota, tem a coletiva de imprensa. Isso ele sabe, tá vendo? O Wagner Mancini estava lá
para responder as perguntas do jornalista, e um amigo cronista perguntou sobre a questão das improvisações e deu uma opinião, dizendo que quais jogadores, na visão dele, fariam melhores atuações. O Wagner Mancini, como diz, né, o ditado, pegou né, ficou chateado com a pergunta, disse que o repórter tinha sido mal educado, respondeu com total falta de vontade, né? O repórter ainda tentou se justificar, vamos dizer assim. O Wagner Mancini, todo ignorante, disse que a pergunta já está respondida. Ficou por isso mesmo. Ao término da coletiva, o Wagner Mancini se levanta, aponta para o repórter e diz, abre aspas, seja mais educado. E sai. No momento, né, quem tava lá pensou até que o Wagner Mancini fosse partir para algum tipo de agressão física pela forma como ele se levantou, como ele se dirigiu ao repórter, mas ele só proferiu essas palavras. Tá errado, né? Realmente não existe justificativa para a atitude tomada pelo Mancini. Por outro lado, o Mancini, sem sombra de dúvida, vai ter que estar chateado. 3 derrotas seguidas, não tem um elenco de Série A, tem que improvisar, por mais que às vezes ele improvise mais do que deveria, mas a culpa não é só dele. Então assim, ele desconta no travesseiro dele à noite quando ele chegar em casa. Vai bater mas ali foi o calor da derrota, ali não tinha um travesseiro para ele descontar, acabou sobrando pro jornalista lá. Gente, situação aí tá crise, podemos dizer assim, já no esporte. Pra dizer as 3 derrotas do esporte, né? Começou Cruzeiro, Bahia... Cruzeiro 1-0, o Bahia 2-1 e agora contra o Inter 2-0. Galerinha. Aí você olha pra zona de rebaixamento, vê Santos, Corinthians e Palmeiras. Alguma hora eles vão sair dali, né? Não, vão sair porque é o seguinte, o Corinthians está na final da Libertadores, o Santos, que estava na Libertadores, vai começar a se recuperar agora. O Palmeiras, que estava na Copa do Brasil, vai começar a se recuperar agora. Ainda está, Ainda né? está, realmente. Chegou vai na final. Mas... Só o Atlético Goianiense que está ali porque, enfim, é uma peça morta ali, vamos dizer. Mas o resto tá ali porque estão jogando outras competições. Que abrupto, Rodrigo. Não, mas se você Coitado for olhar, do Atlético Goianiense. Que falta de respeito. Se você for olhar os 20 times que fazem parte da Série C... Se tiver algum atleticano acompanhando a gente, e aí? Atleticano, olha, escute. Não. Você já falou mal do macumbeiro da Bahia. Tá falando agora, viu, Rodrigo? Não, mas agora é falando sério. A história da Bahia foi brincadeira. Acompanhando a gente a história do Bahia foi brincadeira, todo mundo sabe. Mas o Atlético Goianiense não é verdade. Mas bem, se você for olhar os 20 clubes que estão na Série A hoje, quem são os cotados já pra cair? Atlético Goianiense, que não é um time lá de grande renome, apesar de estar na Série A. A Portuguesa, que vai disputar a segunda divisão do estadual do ano que vem. O Sport e o Náutico, apesar de o Náutico vir numa crescente. Mas até agora os 4 são os mais cotados pra cair. Com certeza. Sabe? Então, por isso que quando eu relatei os 4, dizendo que o Atlético Goianiense é uma peça morta. Aí tá pegando no seu pé, rapaz. Mas isso do Sport, por enquanto, é isso. Os jogadores se representam nessa terça-feira. E contratação que é bom nada. E só um detalhe, hoje, eu não sei se foi de manhã ou se vai ser agora à tarde, vai rolar um jogo treino na ilha para os jogadores que não atuaram contra o time do Ipojuca, certo? Então foi até uma pergunta que eu fiz pelo Face se o Dubê tava alugando a ilha para treinos de luxo agora. Outro jogo treino? Não é? Né? Só que ontem foram para os chamados titulares, hoje é para os chamados reservas. Pois, viu? Mais alguma notícia, Vitor? Não, do Sport por enquanto é só isso mesmo, Charlie. Então tranquilo, gente, olha... Vamos mudar aí o BGzinho, vamos falar um pouquinho de Eurocopa, afinal de contas foram definidas as semifinais, certo? E os jogos, aí temos Portugal e Espanha em uma chave, e na outra chave temos Alemanha e Itália. A Itália que venceu ontem nos pênaltis, não foi? Tava todo mundo acompanhando mesmo, com a internet não ajudando muito. O que é que foi aquilo que Pirlo fez, amigo? Rapaz. Tá de brincadeira com a minha face. Olha, no sábado a gente teve... Como é que é, Rodrigo? Rodrigo, tá de onda com a minha face, velho. Que cavadinha sensacional. Pra você ver como é que é o futebol, né? No sábado a gente teve Espanha e França, onde todo mundo achava que ia ser um jogão. Foi um jogo muito do chato. A Espanha venceu ali por 1-0. E o grande jogo foi ontem, França e Inglaterra. Mesmo sendo 0-0, foi um jogo muito movimentado. A França foi mais ofensiva, chutando de fora da área. E acabou que foi pros pênaltis. A Itália de Buffon pegou 2 pênaltis. E o Pirlo e a sua frieza, né? Que o cara dá um totalzinho 2-1 nos pênaltis. É brincadeira, viu, velho? Teve um jogador que fez isso, perdeu o pênalti e foi expulso, foi? Foi expulso não, foi demitido. Foi até na final. Gostaria de lembrar o nome desse. Você viu o cara do 3 esse ano, né, contra o Botafogo? Pronto, foi ele mesmo que fez a cavadinha, perdeu o pênalti e foi demitido. Teve esse detalhe. Isso.
Realmente é um jogador com um profissionalismo fora de série. Então as semifinais vão ser Espanha e Portugal, que vai ser um jogão, e Alemanha e Itália, que também promete muito. Não, os dois vão ser jogaços, né? Afinal de contas, a expectativa é sempre essa, porque são equipes que estão nas semifinais. Estão nas semifinais é porque jogaram bem durante a Eurocopa. Mas eu acho que o mais esperado é Portugal e Espanha. Portugal ali de Cristiano Ronaldo, que aparece e destrói quando tá afim. E a Espanha, que é a atual campeã do mundo, que todo mundo espera e vê aí ser campeã da Eurocopa também. Acho que é uma das seleções mais admiradas hoje em dia pelo jogo. Eu torço pra uma final Espanha e Alemanha. Eu acho que são os dois times que estão jogando melhor futebol. E seria muito bom pro torcedor que gosta de um bom futebol assistir Espanha e Alemanha na final. Lembrando que a primeira semifinal, né, acontece agora quarta-feira entre Portugal e Espanha. Jogaço. E a outra qual é o dia, Rodrigo? O outro é já na quinta, dia 28, Alemanha e Itália. E a final deve ser já no domingo então, né, Rodrigo? Provavelmente no domingo, né? Não sei, não tem data aqui estipulada ainda não para a final da Eurocopa não, mas provavelmente não deve passar desse final de semana. Olha, gente, vamos passar aqui rapidinho. O Vitor vai me ajudar, certo? Ele sempre me ajuda, ele é uma pessoa muito boa. Porque até agora ela não sabe reconhecer os escudos dos não, times que a grande maioria eu sei. Então você não sabe reconhecer alguns clubes. Se a grande maioria você não sabe todos. Os que você não sabe se encaixam. Aula de português ao vivo, certo, gente? Olha, pela sexta rodada, no sábado começou ali a disputa entre Vasco e Cruzeiro, que definiria ali quem ia estar na primeira colocação, né? Já temos aí disputas das boas pelos primeiros lugares. Vasco acabou perdendo para o Cruzeiro, certo, em São Januário. O Cruzeiro meteu 3-1 no Vasco. Quarta vitória seguida do Cruzeiro. Esse campeonato é tão nivelado que se você tem 3 ou 4 vitórias seguidas, você sai da 10ª colocação para a liderança. É verdade. Muito fácil. Mas vale salientar que isso é só agora, viu, amigo? Que tá começando ainda. Daqui a pouco vai ficar difícil sair de posições desagradáveis. Então, a Portuguesa e o São Paulo. A Portuguesa bateu o São Paulo, certo? No Canindé, difícil. Também no sábado. Bateu São Paulo no São João, rapaz. Rapaz. Isso devia ser pecado. E dificilmente o Leão vai continuar sendo técnico do São Paulo. Dificilmente. Tá complicado. Olha, o Atlético Mineiro venceu o Náutico 5-1 no Estádio Independência, certo? No sábado. No domingo, começamos por Corinthians 2-1 no Palmeiras. Clássico paulista. Além de ser clássico paulista, o time B do Corinthians ganhou do time A do Palmeiras. Eita, Copa do Brasil nivelada, viu? É o Palmeiras na final, é brincadeira. Né? Gente. E não reclame não, Butassi. Diz logo, não reclame não. Palmeiras é ruim. Grêmio e Flamengo no Olímpico. Grêmio 2-0 em cima do Flamengo. Figueirense e Bahia 1-1 no Orlando Scarpelli. Botafogo e Ponte. A Ponte venceu o Botafogo por 2-1. Santos e Curitiba 2-2. Ó, Estelinha acertou o Curitiba. Tá bem demais, A Estelinha. gente estudou ontem ela. Sport e Inter. O Inter bateu o Sport por 2-0 na ilha. E o Atlético Goianiense, certo? E Fluminense no Serra Dourada. O Flu 4-1 no Atlético Goianiense. Lembrando o Fluminense que é o próximo adversário do Náutico. O Náutico joga dentro de casa, tá com 100% de aproveitamento até agora, não perdeu. Empatou e venceu, né? Então tá invicto dentro de casa ainda. O Fluminense aí vem com uma vitória boa. O Deco que tá jogando e tá jogando muito bem. Jogando muito. Vamos passar aqui a classificação, Estelinha? À vontade, mano. Cruzeiro com 14 pontos, Atlético Mineiro com 13, Vasco com 13, Grêmio com 12, são os 4 primeiros. Depois vem o Fluminense com 12, Internacional com 11, Botafogo é o 7º colocado com 9, São Paulo, Flamengo e Ponte Preta também com 9 pontos, Curitiba, Portuguesa, Náutico e Figueirense com 7, o Bahia 15º com 6, o Sport é 16º com 5 e a zona de rebaixamento com Corinthians com 4, Santos com 4, Palmeiras com 2 e Atlético Goianiense é a lanterna com 2 pontos. E só pra complementar essa nossa formação, também tem a Série D que tá rolando aí com Ipiranga e Petrolina representando aí Pernambuco na Série D. Infelizmente os dois perderam logo na estreia. O Campinense venceu o Petrolina por 2-1 e o Ipiranga, jogando no Otávio Limeira, perdeu para o Horizonte por 3-1. E a próxima rodada tem Petrolina contra Ipiranga, que é no domingo, dia 1. Então, um clássico pernambucano aí na Série D. Difícil falar qual é a próxima rodada da Série C, né, Rodrigo? É verdade, a Série C que, rapaz, tá indo de mal a pior, viu?
Gente, olha, pela 7ª rodada eu não vou passar tudo direitinho, na sexta-feira a gente passa com detalhes, mas só pra informar aí que o Curitiba é quem enfrenta o Sport, certo? Lá no Couto Pereira. E o Náutico, como eu já disse aqui antes, enfrenta o Fluminense com alteração aí de horário às 16h20. Lembrando, todos com a nota começam a ser reservados na quinta-feira, certo? Então, fiquem ligadinhos aí. Sobre um pouquinho de futebol aí ao redor do mundo, uma notícia aí vai mexer com o mercado financeiro. O Real Madrid está disposto a pagar 78 milhões por Tevez. Rapaz. Não. Tem jogador melhor disponível. Eu acho que eles poderiam me dar 78 milhões, assim. Pra tu fazer o quê? Pra ser assessora de lá. Eu acho que Jael merecia 78 mil pra ser assessora. milhões. Aqui é milhões, tá? Pra ser assessora. Mas não é por mês, entendeu? Só pra contratar, poxa. Tá. Não, 78 você nunca mais recebia na sua vida. 78 milhões. Tipo, tá aqui, é pagamento único, agora você vai trabalhar pelo resto da sua vida aqui. Ok, Brasil, olha. Horário estourado, deixa eu me despedir da minha mesa. Vitor, um beijo pra você, a gente se encontra amanhã, certo? 1h da tarde. Só uma coisinha, o Vanderlei perdeu o UFC 147. É pra variar, né? Marai. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Estelinha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Edilson. Boa tarde aos ouvintes. Hoje também já começou o torneio de Wimbledon. Mais informações a gente passa lá no site do Pé no Gramado. Ok, Rodrigo Benson, boa tarde pra você. A gente se encontra amanhã, certo? Um pouquinho mais cedo aqui na rádio, mas programa 1h. Vamos apelar aí pra ver se o Tarsis volta, não é? Volta! Arrasou. Boa tarde, Fé Soares, Vitor Noblar, Edilson Lima, ouvintes do PE no Gramado. Um abraço pra todos. E amanhã a gente tá de volta 1h da tarde. Lembrando que hoje, às 3h da tarde, quem não pegou o programa do começo pode conferir pela rádio ACDP Web. É isso aí. Gol Xarapova. Gol Xarapova. Já ganhou hoje. Lembrando o link, Edilson Lima, www.acdp-pe.com.br, gente. Eu sou a Estela Soares e o Pé no Gramado vai ficando por aqui por hoje. A gente se encontra amanhã, 1h da tarde. A música é Billie Jean, Michael Jackson, em comemoração aos 3 anos de falecimento aí do grande astro do pop, certo? 3h tem Rádio CDP, acompanhem aí, fiquem ligadinhos, Pé no Gramado. Gente, até amanhã, um beijo. Eu danço igualzinho, velho. Impressionante.